Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 14 de dezembro. Hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz, doutor da igreja, um grande santo carmelita. Na internet tem tanta coisa boa sobre ele, tem até filme no YouTube, se você quiser assistir, vale a pena conhecer São João da Cruz. Quero acolher você que pela primeira vez está aqui comigo também. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, aí nesse sininho, inscrever-se, ativa sininho e notificações. Vamos ao evangelho do dia de hoje. Lucas capítulo 7, versículos de 19 a 23, diz assim: Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhe respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? João Batista está na prisão e manda fazer essa pergunta a Jesus: É você mesmo? É você mesmo ou devemos esperar outro? João está preso e manda os discípulos ir fazer essa pergunta. É possível que João Batista mesmo tivesse essa dúvida. Mas com certeza esses discípulos de João Batista, porque João Batista teve um grupo de discípulos, também estivessem na dúvida. João está preso, possivelmente vai morrer, e morreu, não vai sair, não saiu, né? Mas aí a gente vai atrás desse Jesus, João. É ele mesmo? Talvez até o João Batista tivesse essa dúvida, porque o Messias, esse profetizado, quem acompanha a missa diária às 6 da manhã, o padre sempre está usando as primeiras leituras também na homilia, profeta Isaías sobretudo, essa profecia dos sinais messiânicos do Cristo, de alguém que viria e abriria os olhos dos cegos, né? Um dos sinais do Messias, do Cristo de Deus. Mas é esse mesmo, porque Jesus ele foi um tanto quanto diferente de João Batista, né? Não contraditório a João Batista, mas diferente na perspectiva, no acento das coisas, né? No tom das coisas, naquilo que Jesus anunciava e priorizava ao anunciar as coisas de Deus. Então, é você mesmo, porque uns esperavam um Messias sacerdote, um homem que viesse e desse um enfoque muito grande, né, na perfeição do rito, na pureza legal do rito, do culto, do templo. Outros já tinham e ensinavam um Messias e só conseguiriam reconhecer se aquele Messias fosse, evidentemente, ao invés de um sacerdote, um mestre da lei, né? Um homem que tocasse naquelas minúcias da lei, das contradições da lei, enfim. Outros já tinham uma acentuação de que Jesus só seria o Messias se ele fosse um pouco mais sacerdote, um pouco mais mestre da lei, mas para outros, se esse Jesus fosse um pouco mais político, né? Do confronto com Roma, da guerra, da libertação das questões ali políticas e de exército e sociais, do templo que eles viviam, né? Da exploração que Roma praticava com eles. Então muitos olhavam para Jesus e achavam Jesus muito interessante, desejável até. Que bom se for ele, mas ele não tinha que ser mais sacerdotal, ele não tinha que ser mais político, mais mestre da lei, né? Então, João Batista mesmo disse lá no capítulo 3 de Lucas, aqui a gente está no 7, né? Virá aquele que é mais forte do que eu. E às vezes parecia que talvez Jesus não fosse mais forte do que o próprio João Batista, né? Então, Jesus é muito diferente. E aí então, olha o que Jesus faz. Naquele momento então que ele escuta essa pergunta, Jesus, ao invés de sair respondendo, ele... Só um pouquinho, gente, eu preciso atender aqui um pessoal que estava me esperando. E olha que lindo, diz o Evangelho. Naquele momento, Jesus continuou curando de algumas doenças, enfermidades, espíritos malignos, e muitos cegos começam a enxergar. E aí Jesus meio que, né, ele fala: olha, desculpa, a correria hoje está muito... vai contar para João o que vocês viram e o que vocês ouviram aqui. E diga para ele assim que os cegos estão vendo, o aleijado andou, o leproso ficou puro, o surdo está escutando, os mortos ressuscitam. E vai lá e fala para ele que a boa notícia de Deus é anunciada aos pobres, aos mais pobres. Até porque naquela época cegos, leprosos e paralíticos, enfim, todos eles eram também
muito pobres, né? Então, vai lá e diz isso para ele, mas olha, é feliz, bem-aventurado, a bem-aventurança da fé, aquele que não se escandaliza, tá? Por causa de mim. Bom, Jesus pode nos escandalizar. Jesus foi um escândalo para mestres da lei, os chefes dos sacerdotes. Talvez estivesse sendo até um escândalo para o próprio João Batista. Um Jesus que na hora de, como dizia João, né? O machado está no pé da raiz, vai cortar e tacar fogo. E sim, vai haver esse julgamento, mas Jesus vem, antes de fazer isso, parece que ele resolve dar mais uma chance, mais um perdão, não é? João Batista que pregou tanto isso, né? O machado já está posto, vai cortar o que não dá fruto para tacar fogo. Aí passa um tempo, Jesus conta uma história da figueira, né? Que não dá figo. Não, mas eu não vou cortar não. Mais um ano eu vou adubar, cavucar, vai dar fruto. Jesus talvez estava escandalizando o próprio João Batista, né? E às vezes Jesus nos escandaliza também. Sobretudo quando a gente pensa que a nossa experiência de ser cristão tem dois momentos. Às vezes um a gente entende bem, no outro a gente tropeça. Um dos momentos, ir a Jesus e se pôr diante dele na minha cegueira, na minha paralisia, na minha lepra, na minha morte, na minha pobreza, e deixar que ele faça essas coisas em mim. Muitos de nós até conseguimos isso. Por causa das nossas dores, aflições, ansiedades, sonhos, a gente até vai a Jesus. Mas a experiência do cristianismo e de Jesus em nós também tem um segundo passo aqui, que é a gente se perguntar se cegos, paralíticos, leprosos, surdos, mortos e pobres têm espaço na minha vida. É o que Jesus está mandando dizer, olha, fala para ele que esse tipo de gente que ninguém quer, esse tipo de gente que sozinha já não pode nem o mínimo por si mesmo, eu faço o bem para eles. Então nós como cristãos, essas pessoas que sozinhas não conseguem nem o mínimo para si, nós somos boas para elas. Elas são beneficiadas porque nós somos cristãos. E isso faz algum bem para quem é pobre, paralítico, leproso, morto, desvalido, perdido. Às vezes é escandalizante a gente pensar que nós precisamos ser para esses, porque é mais fácil apontar o dedo para esses e mandar que eles se virem, que eles se levantem, que eles se resolvam, que eles sigam, que eles melhorem, ou terceirizar a solução disso tudo para alguma coisa, para alguém que não seja nós mesmos. Isso pode ser escandalizante. Jesus está dizendo, feliz, bem-aventurado, quem não se escandaliza com aquilo que o cristianismo é, de fato, em essência. E aí a resposta é essa, não. Não precisamos esperar outro. És tu, Jesus, aquele que devia vir. Veio e há de vir nesse Natal também. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Através de seus discípulos, João Batista pergunta a Jesus se de fato é ele o Messias. E a resposta que Jesus dá aos discípulos de João Batista são obras. São estas realidades da cura, da libertação que se faz, e exatamente tais obras foram profetizadas no Antigo Testamento. Por isso Jesus mostra a sua resposta nestas obras para mostrar: Jesus é o cumprimento das expectativas e promessas que estavam contidas na vida do povo judeu, que estava contido no Antigo Testamento. E assim, nós temos em Jesus o Messias. Estamos aqui no tempo do Advento, em preparação para Jesus. E é preciso reconhecer que os sinais de Cristo na nossa vida se manifestam quando nós começamos a viver a fé, o amor em nossas vidas, a esperança. Todas estas realidades devem estar presentes na vida de quem acredita em Jesus. E, sobremaneira, devemos fazer um exame de consciência, uma mudança de vida muito maior nessa preparação para o Natal. Porque não podemos viver sempre do mesmo jeito. Não podemos passar todo o Natal de nossa vida da mesma forma. É preciso deixar que o amor de Deus nos convença a amar o irmão, nos convença a perdoar.
nos convença a pagar o mal que recebemos com amor e com o bem que vem de Cristo. Isto é nos preparar para o Natal. Isto é reconhecer que as obras de Deus estão acontecendo na nossa vida. São virtudes e dons vindos do céu e que agora, de modo gracioso e sobrenatural, acontecem em nossa vida. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São João da Cruz, que, junto com Santa Teresa d'Ávila, reformou no século XVI a congregação dos Carmelitas. A congregação dos Carmelitas ela está ligada historicamente com o profeta Elias, lá no Antigo Testamento. Tradicionalmente, Elias é considerado como o verdadeiro fundador do Carmelo. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, Elias, ele trucidou os sacerdotes e profetas de Baal e, com as pessoas que se converteram, começou a ter seguidores que seguiam ao Deus verdadeiro, eliminando todo culto aos deuses pagãos. E esse seguir ao Deus verdadeiro, embora possa parecer uma coisa muito virulenta, com um zelo, acabar com os profetas de Baal, era tudo voltado para a realidade da sublimidade da vida contemplativa. Elias descobre a presença de Deus, não na fúria do terremoto ou da tempestade, mas na brisa suave. Ou seja, eliminar o Deus falso para encontrar o Deus verdadeiro no alto do Carmelo, na brisa suave, no amor de Deus. Isto que é a realidade do profeta Elias é recordado aqui no Evangelho de hoje, que providencialmente coincide com a memória de São João da Cruz. Jesus é contrastado com João Batista. E João Batista aqui personifica Elias e os profetas do Antigo Testamento. Ou seja, era necessário primeiro eliminar os falsos deuses para estar pronto para receber o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso. Aplicando isto à nossa vida, ao nosso dia a dia, porque parece uma coisa tão distante do Antigo Testamento, São João da Cruz, no século XVI, nos ensina a fazer isso de uma forma bem concreta, através da oração. São João da Cruz fala na sua subida ao Monte Carmelo que é necessário nós nos darmos conta do nada da criatura. E o nada da criatura quer dizer exatamente isso, essa realidade que o zelo de Elias com a espada na mão fez com que as pessoas se dessem conta, aquilo que eu estou adorando como Deus não é Deus coisa nenhuma. Aquilo ao qual eu estou apegado não é o verdadeiro Deus. Eu estou apegado a quê? A coisas ilícitas e terríveis, como sexo desregrado, drogas, dinheiro corrupto, ou até a coisas lícitas, mas que vão tomando o lugar de Deus, como a minha família, a minha saúde, a minha honra, os meus bens. Pois bem, é necessário primeiro se dar conta da vaziez disso tudo. E então, fazer noite escura. São João da Cruz nos ensina a fazer noite escura por quê? Porque não é possível ver a luz de Deus, a luz divina, se nós não fizermos uma noite escura para que Ele brilhe. Assim como no Antigo Testamento, não era possível para Elias ver
a presença de Deus na brisa suave, no meio da tempestade e do terremoto. Para São João da Cruz não é possível ver a luz que brilha na noite de Natal, no Verbo encarnado, no Cristo Senhor, se eu tenho as luzes da cidade todas acesas me ofuscando e impedindo que eu veja a presença de Deus. Meus queridos, São João da Cruz, então, para nós, é alguém que providencialmente nos prepara para o Natal. Sim. A gente gostaria de ter espiritualidades um pouco mais light, que não precisasse passar, né, por tanta mortificação, noite escura, nada da criatura, etc, etc. Mas é que, se nós não apagarmos as luzes das criaturas que nos ofuscam, nós não veremos a luz do Natal, do Cristo que vem. Então, deixemos que Ele brilhe em nossos corações. E São João da Cruz, nosso Pai, na oração e Mestre nas coisas espirituais, nos conduza pela mão até que brilhe dentro de nós a luz da graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.